tem uma coisa engraçada que eu acho bem curiosa, porque assim, eu ouvi, sei lá quantas vezes na minha vida, a explicação assim, ó, de que tragédia e comédia, não é que a comédia é um bagulho engraçado, não é isso. É que a tragédia que tem um final triste e a comédia tem um final feliz. Essa é a Hum, distinção que se faz na escola. Você ouve isso muito. Né? É isso, então? A tragédia é o que tem um final triste e a comédia é que tem um final feliz? Como é que você explica isso aí? vou explicar para vocês, ó. Então, gente, tem um cara que viveu no século XIV, mas a gente chama de Trecento, né? Trecento é o século XIV na Itália, né? Esse cara ele é muito importante, muito, muito importante. Não menosprezem ele, por isso que eu vou dizer aqui, tá? É um cara chamado Dante Alighieri. A importância desse cara é que quando foram construir a língua italiana, a língua vernacular, a língua comum, usaram de base a Divina Comédia dele. Saca? Foi a língua que usaram de base, porque a Itália era muito separada, né? E o Dante Alighieri, ele nomeou a Divina Comédia dele não de Divina Comédia. Divina Comédia foi o nome que deram, um editor deu, lá pelo século, se não me engano, século XIX. Primeira metade do século XIX foi quando botaram Divina Comédia. Mas se chamava só Comédia, com 2 N's, Comédia, e era isso. E por que era comédia? O Dante explica. Tem um outro livro que ele explica, que ele faz como uma crítica do próprio livro para um colega dele, né, para um amigo dele, e ele fala, pô, botei comédia porque é uma história que tem um final feliz. E de fato é isso. O Dante atravessa, entra no inferno, passa pelo purgatório, vai pro céu. Poxa, termina bem. Qual que é o final da história? Ele encontra Deus. Ponto. É muito show, velho. Assim, o final da história é isso. Encontra Deus, tipo, melhor que Deus é difícil, né, pô? É bem difícil. Né? Aí encontrei Deus, mas depois eu fiz uma parada mais legal ainda. Porra. Mas enfim, esse é o final da história, né? Então ele botou comédia por causa disso. Comédia por causa disso. E aí quando botaram depois, 6 séculos mais tarde, Divina Comédia, é porque seria uma história que tem um final feliz e que passa por todos os campos da divindade. Né? Desde os mais baixos, no inferno, até os mais cinzentos, parecido com o nosso mundo, que é o purgatório, até outros, né, que é o firmamento para além, né, o transcendente, que é o paraíso. Né? Então a comédia é uma história feliz, né, que termina feliz e que se passa em mundos divinos. Né? Enfim. E aí, né, tem gente que pega essa acepção do Dante, que nem sabe que é dele, ou às vezes sabe, e fala, então, né, é isso, pô. É isso, comédia. Toda história que tem um final feliz, comédia. Toda história que tem um final triste, tragédia. Talvez essa fosse a acepção do Dante também. Mas assim, o Dante era um péssimo leitor dos gregos. Ele odiava os gregos, odiava. Ele botou Homero no inferno. Ele botou Odisseu no inferno. Ele botou todos os gregos no inferno. E os poetas latinos do purgatório. Por quê? Porque eles eram pagãos, mas ele gostava. Virgílio tá no purgatório. Entendeu? O Virgílio tá no purgatório. Entendeu? Ele botou tipo Sócrates no purgatório. Entendeu? Mas o Sócrates não escreveu nada. O Sócrates era legal. Mas Platão, todo mundo no inferno. Assim, tacado no inferno. Ele não gostava dos gregos, né? Mas enfim, não é porque ele é o Dante que ele tem que estar certo em tudo. Né? E nisso aqui ele tá errado. Isso aqui ele claramente está errado. E eu puxei um trecho aqui, né, do Aristóteles que prova isso. Né? Capítulo 13. Vamos lá. Esse aqui é uma citação grandinha, tá? Eu tive que fazer vários cortes, porque ela está espalhada ao longo do capítulo, e ela é um pouco grandinha, então vocês vão me ver lendo bastante aqui, mas assim, é uma página de leitura. Né? Então deve dar uns 2 minutos aqui eu lendo direto. Né? A tragédia não deve representar virtuosos que passam da felicidade para a infelicidade. Ó, frase 1 já foi. Que não deve virtuosos que passam da felicidade para a infelicidade, pois tal mudança suscita repulsa, e não temor ou piedade. E também não deve representar mundanos que passam da infelicidade para a felicidade, pois provoca o riso, que é o próprio da comédia. Tais tipos de composição poderiam despertar simpatia, riso ou mesmo entusiasmo, mas não a compaixão ou o temor, pois o primeiro, o virtuoso que tomba na desgraça, diz respeito àquele que é punido sem merecer, e o segundo,
o mundano que ascende à fortuna, diz respeito àquele que se assemelha a nós. E já que só sentimos compaixão por vítimas e temor pelos nossos semelhantes, nenhuma dessas alternativas nos causará compaixão ou temor. Restam-nos, então, aqueles que se situam entre o virtuoso e o mundano. Essas pessoas não vencem pela sua virtude, tampouco caem, tampouco tombam devido à sua maldade. São punidas de um erro que cometeram. É necessário, então, que um enredo, para ser bem elaborado, tenha uma única virada de destino, e não mais que uma. E que ela ocorra não do infortúnio à felicidade, e sim da fortuna à desgraça. Que não surge em consequência da perversidade, mas de um erro grave do protagonista. Portanto, estão igualmente errados aqueles que criticam Eurípides por afundar na miséria mundanos que cometeram erros graves. A melhor prova disso é que nos concursos dramáticos, as tragédias desse tipo, quando bem feitas, revelam-se as mais trágicas. E Eurípides, embora não estruture bem os outros aspectos da tragédia, mostra ser, ainda assim, o mais trágico dos poetas. Eurípides, para quem não lembra, para quem tem memória curta, é esse carinha aqui, ó. É o cara que a gente mais tem tragédia escrita. Restaurada, né? Mas ele escreveu menos que os outros dois, tá? Os outros dois escreveram bem mais que ele, mas dele sobrou pra gente umas 18, 19, porque tem um drama satírico. Uma tragédia sobrou 18. A 19ª que tem no segundo volume ela é incompleta. Não é incompleta, é um drama satírico, né? Não é uma tragédia, é de outro tipo. Então, o que isso aqui diz pra gente? Muita coisa, muita informação que isso aqui diz pra gente. Então, fala o seguinte, ó. Se você pegar um cara que é legalzinho, que é bom, sabe? Ou mesmo um cara que parece com a gente, um mundano, um cara que parece com a gente. Ou mesmo um cara malvado, um cara muito bobo, mal, feio. Pega um cara assim. E você fazer uma dessas pessoas cair na desgraça, sabe? Só porque sim, não tem graça. Você não tem graça, não tem tragédia, sabe? No primeiro caso, você tem repulsão. Você sente ódio. Sabe? Você fala, pô, cara, o cara não fez nada, assim. Pô, você tá vendo a pessoa ser torturada, é só isso. Você olha e fala, cara, é isso. Porra, não é uma tragédia, é outra coisa. Você pode gostar desse tipo de história. Tu pode gostar, mas não é trágico. Isso não vai invocar em você o sentimento trágico. Né? O outro caso é um mundano. Né? É um mundano que cai na desgraça. E não por culpa sua. E também, você não vai ter esse sentimento trágico. Você vai ter uma simpatia, porque ele parece mais contigo. Né? Mas, pô, por que ele cai na desgraça? Não é sentimento trágico, pô. Não é isso. E o outro caso é um cara malvado. Mas que ele cai na desgraça não por culpa própria. Não foi algo que ele fez que levou a isso. Então você pode ficar entusiasmado, achar que ele recebeu o que merecia, mas isso não desperta sentimento trágico. Né? Ele está dizendo o seguinte, ó, para ter tragédia, você vai ter que ter alguém que seja semelhante a nós, né? Alguém que seja mundano, ou até mesmo melhor. Alguém que seja melhor que nós, alguém que seja como nós, não pode ser mal, nesse caso, né? Mas alguém que seja semelhante ou melhor que a gente, e que cai na desgraça, que passa da fortuna para a infortúnia, devido aos próprios erros. Vamos dar um exemplo aqui, que o Aristóteles usa muito, que ele adora usar, né? E eu acho que é um ótimo exemplo, né? No Sófocles aqui, né, tem uma peça que é a única que o pessoal conhece, que é o Édipo Rei. O Édipo, né, como é que ele é apresentado? Ele é apresentado ser um cara muito bom. Ele salvou a cidade de Cadmus. Né? Ele que é o cara que desvenda o enigma da esfinge. E aí a esfinge se mata e morre, enfim. Né? Então, tipo assim, ele é um decifrador de enigmas. A peça dele é como um... Isso eu me surpreendi quando eu li pela primeira vez. Né? 2 anos atrás, quando eu li, me surpreendi, porque é como se fosse uma investigação. É tipo um Sherlock Holmes. Ele é um Sherlock Holmes da antiguidade, só que ele é o rei. Sabe? Ele também é o policial. Eu passo com o Sherlock Holmes, ele tem que investigar e denunciar para o policial, a autoridade, o juiz, a polícia, o executor e o investigador é o Édipo, né? Justamente porque ele é o rei, né? Ele é o rei da cidade-estado dele de Cadmus, né? E o Édipo, ele é um cara maneiro. Ele sai, né? Ele começa a peça já, a primeira fala é a dele, ele já fala, meu povo tá sofrendo, quero ajudar vocês. Porra,
um rei saindo assim dos seus aposentos, da sua zona de conforto, para ver o que está acontecendo com o sul, e sai pessoalmente. Um rei saindo pessoalmente para saber o que está acontecendo com o povo dele. Ele podia estar cagando, podia ter chamado um monte de piranha lá, botar no quarto dele, pô, feita festa, irmão. Não, pô. Vê o pessoal sofrendo lá, chorando na frente do altar, e falou, pô, vou lá, eu mesmo, e vai. Né? E ele fala, eu vou resolver, vamos, bora lá. Aí aparece um monte de enigma assim, ele vai tentando resolver. Cada um, vai tentando resolver cada um. Né? E você vai vendo que tudo que ele tá fazendo é bem plausível. Então você vê que ele é um cara assim, tipo, ele tá fazendo coisa que você não faria, pô. Ele tá fazendo um trabalho que é até doloroso para ele, porque o mistério que ele descobre é aquilo que ele já fez há muito tempo. Né? Que foi ter matado o pai dele sem saber, e de ter se casado e engravidado 4 vezes a mãe dele sem saber também. Né? Então você tá vendo um personagem que ele, desde o início, ele é um personagem realmente bom, ele é virtuoso, mas ele não é perfeito. Ele não é perfeito. Ele é melhor que o mundano, mas ele não é perfeito. E aí ele vai descobrindo isso no fim, né? E tem o desfecho trágico dele, né? Que ele não aguenta olhar para esse mundo, ele não aguenta encarar a realidade, e ele faz um gesto terrível, né? Que é arrancar os próprios olhos. Ele pega os broches do vestido da mãe / esposa dele, a Jocasta, né? A Jocasta se matou, né? Depois que ela descobriu. E quando ele viu ela pendurada, ela enforcada no quarto, ele pegou os 2 broches, enfiou nos olhos e arrancou. Né? E ele foi embora de Cadmos. Né? Ele foi embora, ele não suportaria ficar. Né? E aí depois continua. Né? Continua a história dele continua para mais além. Né? Mas enfim, e a peça termina aí. Né? Ele indo embora. Né? Um pouquinho antes dele ir embora, enfim. É o anúncio dele ir embora, enfim. Então, assim, se o Édipo fosse um cara do mal, assim, sabe? Até poderia funcionar. Mas seria muito mais irônico, não seria exatamente trágico. Por quê? Porque a gente não ia ter empatia com ele. Se ele fosse um cara mundano, beleza, ia funcionar também. E ele sendo um cara bom também funciona. Só que a culpa das coisas que aconteceram foram dele. Ele matou o pai dele, embora ele não soubesse que fosse o pai dele. Ele se casou e engravidou a mãe dele 4 vezes. Mas, entende? Ele não sabia o que estava acontecendo. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Né? Então, a culpa é dele, mas você entende, é plausível é plausível ele ter feito o que ele fez, né? O pai dele foi numa encruzilhada, o Édipo estava fugindo de Corinto, que é onde ele morava, onde ele foi adotado, porque o oráculo de Delfos, que ele tinha acabado de consultar, tinha dito para ele que se ele voltasse para casa, não disse onde, se você voltar para casa, tu vai matar teu pai e comer tua mãe. Ele falou, opa, o que ele faz? Não, vou voltar para casa. Uma boa ação. Diz aí, se tu fosse príncipe, tu não ia voltar pra casa? Eu falo, você pode orar que eu se for aí, mano, vou voltar pra casa. Como é que meu pai pra mãe? Vou fazer isso não, eu conheço, não vou matar ele não, pô. Vou fazer isso não, vou voltar pra casa. Você não ia fazer isso, não ia voltar pra casa? Você vai largar a tua vida de príncipe só porque um oráculo foi uma parada? Não, pô. Mas ele faz esse sacrifício. Só que a ironia trágica, que não é uma ironia que tem graça, é uma ironia trágica mesmo, é que no caminho ele vai passar por uma encruzilhada, que no caminho que não dá pra passar 2 cavalos, 2 carroças de uma vez, né? E aí acaba que ele encontra, sem querer, o pai dele, o Laios. O Laios está indo pro oráculo de Delfos para saber se aquele neném que ele tinha deixado para os pastores matarem, que ele não tinha coragem de matar, que era o filho dele, que era o Édipo, né? Se aquele nenenzinho que ele tinha abandonado, se ele já estava morto, né? Vou contar até o fim. Mas não. Vou contar o suficiente, peraí, já vou terminar. Ele estava indo lá saber, ele estava indo lá descobrir, né? Ele estava apressado, né? O Laios era um rei desesperado, apressado. Falou, pô, cara, já está na idade desse cara, né, do meu filho tá mais velho e pronto para me matar e comer minha mulher. Eu tenho que descobrir se ele está morto, sabe? Então ele estava impaciente. E aí ele acaba agredindo, mandando os servos agredir o Édipo, né? Porque o Édipo ele tá passando, o Édipo ia passar primeiro, e o Laios fala, não, eu quero passar primeiro, sabe? E aí ele agride. Aí você pensa, pô, cara, o Édipo é um príncipe, né? Que fazia tudo bem, o cara era ótimo em tudo. Amado no povo dele lá em Corinto, onde ele foi adotado, ele não sabia que era adotado. Ele recebe um oráculo dizendo para ele que se voltar para casa, vai matar papai e comer mamãe. Ele fala, opa, não posso. Não posso. Larga tudo. Lá, ele nem vai para casa fazer as malas.
Ele vai direto, ele pega o que ele tá, a roupa do corpo, o que ele tem, e fala, eu vou pra casa do cara, não sei, não posso voltar pra cá, não posso fazer essas coisas terríveis. Ele escolhe o caminho difícil. O caminho fácil é, eu vou voltar pra casa e foda-se. O caminho fácil é esse, o caminho que a maior parte de nós escolheria, mas ele fala, não, ele escolhe o caminho difícil. Só que, tragicamente, tentando fazer o que é correto, né, tentando fazer o que é correto, ele acaba encontrando o pai dele, que ele não sabe que é o pai, ele é agredido por isso, né? E aí ele fala, não, peraí, pô, aí eu vou ter que sentar o sarrafo desse cara. E aí ele acaba matando o Laios ali no caminho, né? Acaba matando o Laios, os guardas dele, chega, né, em Cadmos, né? Vê a Esfinge lá, desafia a Esfinge faz o enigma para ele resolve o enigma, liberta a cidade, a Esfinge estava matando gado, estava matando gente, estava comendo criança, estava matando tudo. Tava fazendo coisa. Ele expulsa a Esfinge com isso, né? E consegue a cidade, se casa com a rainha linda, que adora ele. Acha ele bonito, até porque parece com o pai, né? A carinha do pai, então, show. E aí, casa, tem filhos, cuida bem da cidade, faz tudo certo. Pô, um rei maravilhoso. Um rei maravilhoso, sabe? Mas olha o que aconteceu, que ele acabou fazendo no meio. Né? Então, isso é daí que vem um sentimento trágico. É você ver isso tudo e falar, pô, cara, tipo, o cara é uma pessoa boa, tentando fazer o certo, e por culpa dele, deu tudo errado, pô. Deu tudo errado. Sabe? Mas para você sentir isso, você não vai sentir só me ouvindo aqui. Você tem que ler a peça, pô. Tem que ler a peça, ler com calma ali e ver acontecer. Né? O problema é que tem partes cantadas que para vocês vão estar, provavelmente para mim tá assim, né? Para mim aqui tá, que eles fizeram. Deixa eu pegar aqui para vocês. Que a parte cantada... Eles cantar, não, tá? Não, vou cantar não. Eles botam em itálico, né? Tipo, tem o texto normal aqui, direto, em prosa normal, e tem itálico aqui. Então isso aqui eu sei que é cantado. Então, na minha cabeça lendo, eu leio meio que cantando na minha cabeça, sabe? Em francês aqui, né? Mas eu não sei se em português tem. Então, o problema que a gente tem, né? Porque tem muita parte especial que é cantada, que devia ser maravilhoso, saca? E acaba que a gente não consegue pescar isso. O nosso teatro perdeu muito disso. Eu acho que ele podia recuperar, né? Enfim, eu odeio musical, fico até com calafrio. Mas, enfim, é essa cara. Você não tem gosto, amigo. Você não tem gosto. Você não gosta de musical, cara. Você não tem gosto. Não, amigo, ó. Ou você gosta de musical ou você está errado. Ponto. Deus o livre. Ponto. Entendeu? Você está errado. Vamos pro polêmico? Vamos pra questão polêmica? Vamos, espera aí. Eu só queria comentar uma coisa. Até pela própria definição que ele dá de comédia e de... mais de comédia, mas também de tragédia, você já consegue entender que não tem nada desse negócio de preto no branco, né? Essas partes mais práticas da poética, quando ele começa a dar os exemplos, já mostra que não tem nada de preto no branco. Que de preto e branco tem no Édipo? Não tem nada. E na própria definição que ele dá de comédia, não é bem uma definição, mas ele vai explicar. Até procurei aqui, fiz uma pesquisa aqui pela palavra ridículo no texto que eu tenho aqui, né, da poética, para procurar um negócio que eu estava tentando lembrar, que é quando ele vai falar do Homero como o primeiro cara que concebeu a estrutura. Ele fala assim, ele foi o primeiro a conceber a estrutura da comédia, não fazendo sátira, mas sim dramatizando o ridículo. Então, é isso para ele, a comédia. Sim. Ele descreve, né, a dramatização do ridículo. E mais para baixo, ele vai falar assim, a comédia é, como dissemos, uma imitação de caracteres inferiores, não contudo em toda a sua vileza, mas apenas na parte do vício, que é ridícula. Então, é assim que ele descreve a comédia, e sem entrar no mérito aí da discussão da comédia, mas você vê que não tem nada de preto no branco, né, cara? Não tem como. É só ler o cara. Você já vê que é muito mais interessante o jeito que ele descreve as distinções que ele faz são muito mais interessantes do que a gente tem hoje. Se você leu o Aristófanes tem aqui em francês aqui, eu não tenho em casa, eu vou comprar daqui a pouco. Porque primeiro eu vou terminar os trágicos para depois entrar na comédia, né? Mas eu já li algumas peças do Aristófanes, né? Que é o único comediógrafo do período clássico que restou pra gente. Como eu já tinha dito anteriormente, o Menandro, ele já é do período ali helenístico, talvez um pouco depois, se eu não me engano, mas enfim, do período clássico só tem o Aristófanes sobrou pra gente.
comédias inteiras ali, né? Ele tem 11 no total, né? E, cara, ele explora uma pancada de temas filosóficos interessantíssimos, temas históricos, é muito interessante, saca? E é engraçado. Então, assim, ele consegue ser engraçado e explorar coisas sérias. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que leu o Menandro ou você não leu? Então, o Menandro eu ainda não li, mas só tem uma que sobrou. Então, quando eu ler, vai ser uma só. Eu vou pegar ali. Eu não li o Menandro, mas ele é comédia nova. Né? Eu li sobre isso. A Bíblia cita o Menandro, tá ligado? A Bíblia cita o Menandro? Tem uma frase no Menandro. Tem? É sério? Qual tem. É? O apóstolo Paulo. Você conhece a frase, pelo menos. Não vos enganeis, ele fala. As más conversações corrompem os bons costumes. Opa. Menandro.